Olá, muito bom dia a todos, um feliz sábado, sejam muito bem-vindos ao nosso Lição em Foco. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos hoje ter um bom sábado abençoado. Hoje estou aqui com a nossa querida irmã e amiga, Francicleide, para juntos podermos estudar essa terceira lição do trimestre. Muito bom sábado a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Que o Espírito Santo venha nos conduzir da melhor forma nesse estudo, que seja bem proveitoso para todos nós. Amém. Estudaremos dois temas central nessa lição nessa semana, né? E aqui, na igreja primitiva, uma das grandes ameaças à unidade não era a perseguição, era o orgulho, né? E dentro desses dois temas que vamos estudar, o primeiro tema será a ameaça do culto e a personalidade, né? Que em 1 Coríntios, Paulo aborda do modo como os crentes se estavam a dividir, baseando-se na lealdade a diferentes líderes, formando o culto da personalidade ao redor de Paulo, Apolo e Cefa. Essas fações transformaram uma liderança dotada de dons numa fonte de divisão, distraindo a igreja do seu verdadeiro fundamento, que é Cristo. Então, esse será o primeiro tema dos dois temas a abordar nessa lição. E o segundo tema que vamos abordar é o poder do serviço semelhante ao de Cristo, que, em contraste de Filipenses 2, 1 a 8, oferece o antídoto, humildade semelhante à de Cristo. Paulo exorta os crentes a deporem a ambição egoísta e não olharem para os seus interesses, mas para os interesses dos outros. Ele aponta para Jesus, que, embora sendo igual ao Pai, assumiu a forma de servo, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte. Este é o verdadeiro modelo da unidade, o amor sacrificial. Então, estudaremos esses dois temas, né, na lição desta semana, que tem como título geral Unidade em Cristo. E vocês podem acompanhar comigo nesse momento também o verso áureo, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Ou seja, Paulo aqui agora está escrevendo uma carta a Coríntios, né? E estar aqui mandando algumas recomendações para que os irmãos possam estar atentos a algumas coisas, principalmente aquelas coisas que aconteciam dentro da igreja. Então, Paulo, apesar de muitas vezes longe, ele estava presente através das suas cartas para que a igreja pudesse seguir a diretriz de Cristo e não a diretriz humana. E em muitas dessas cartas, Paulo deu orientações à igreja, Paulo também exortou as igrejas, e nesse momento, na carta de Coríntios, ele começa os 3, 4 capítulos falando sobre as divergências que estavam acontecendo na igreja e o que os irmãos precisavam fazer para que assim pudesse ter uma igreja verdadeiramente cristocêntrica e não baseada ali nas vontades humanas. É isso. Aqui abaixo de sábado vem trazendo, eh, nos fazendo observar que desde os animais, né, eles já tinham essa de viver em grupos, né, essa ideia de viver em grupo como as matilhas, os rebanhos, né, os cardumes de peixes, então eles estão sempre em grupos, e o ser humano não é diferente, né. Nós temos também essa percepção de que nós precisamos viver em comunidade, em grupo, né, mas aí a lição vem trazendo, eh, os problemas que aconteciam na igreja por conta de terem grupos separados, né. Os animais, eles vivem em grupo, mas o grupo deles é o grupo inteiro. Às vezes ali também tem contendas, tem as brigas, as lutas, né, mas eles com o ser humano também não é diferente. E nós vemos dentro da igreja grupinhos que se formam, né, e que isso traz muito malefício para a igreja. Quando eles não estão de acordo com a liderança da igreja, né, não estão de acordo com os princípios da igreja,
sempre alguém quer sobressair, querer fazer algo da sua própria vontade. Isso vem atrapalhando a igreja desde sempre, né. Paulo, por exemplo, já trouxe essa carta para Coríntios, porque naquela época já existia isso. Já existia isso e de um tempo para cá nós vemos isso com uma intensidade muito maior, né, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. E onde a gente vai, sempre vai ter esses grupos, essas pessoas que se juntam, tipo, se separam do objetivo maior, né, que é a pregação do evangelho, é viver. Ao longo dos anos, a gente, a cada dia mais, vê o interesse dos seres humanos em estudar algumas espécies de animais e descobrir o que elas fazem para que possa estar ali vivendo daquela maneira. A gente sabe que tem muitas espécies de animais que também migram muito, né? E você sabe que para você migrar com um rebanho tem que ser extremamente organizado, né? Porque ali então você não pode se perder muito ao longo do caminho, né? E chegar ali à menoria, né? Mas É um revezamento do líder, né, também. Ex exatamente, né. Então, a gente pode observar isso, tem uma observação muito interessante que é a quando as gaivotas estão imigrando, né, você vê que ela voa na mesma formação do que os caças voam, ou seja, os seres humanos adotaram a mesma forma de organização que a natureza faz para que possa ter uma visão muito mais ampla das coisas lá de cima, né? Então, ele sempre voa em triângulo para que assim o maior número de passos possa ter a visão para o mesmo caminho que está indo. Os caças é a mesma coisa. E nós, como cristãos, também precisamos ajustar o nosso foco e a nossa visão para que assim nós também possamos descobrir a diretriz da qual nós estamos indo. Já passando para a parte de domingo, o problema dos grupinhos na igreja. O apelo de Paulo para que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos, né, no mesmo sentido, no mesmo parecer. Então, aqui era uma preocupação de Paulo, porque ele chegou lá na igreja de Coríntios e viu que havia muitas distrações, né, muitas pessoas cheias de vícios, muitas pessoas, muitos problemas na igreja. Era uma igreja muito problemática, que ele teve muito trabalho e foi até, né, mal visto pelo povo, por querer implantar ali as coisas certas. E, e a pergunta que a lição nos traz é como é que essas passagens nos ajudam, a passagem de 1 Coríntios 12:17, né, nos ajudam a compreender quão absurdo é formar grupinhos ao redor de líderes locais. E qual é a solução de Paulo para isso? A gente sabe que Paulo ele tinha uma mensagem verdadeiramente focada, centrada em Cristo, né? E em todos os aspectos da sua vida ele falou em várias vezes em o morrer é Cristo, o viver é Cristo, o morrer é lucro, então ele sempre esteve muito focado, né? E através dessa mensagem Paulo deixa claro que o evangelho é salvação e serviço, e para além disso é anátema, né? Ou seja, não vale de absolutamente nada. O evangelho é salvação e serviço, e era exatamente com isso que Paulo queria que a igreja se preocupasse. Porque se os irmãos estivessem preocupados em estar ali agora trabalhando para que a causa de Deus ela possa alcançar o maior número de pessoas possível, ele ali agora iria entender que verdadeiramente o evangelho não é sobre pessoas, mas sobre Cristo. Então Paulo estava enfatizando isso a todo tempo e tentando mostrar isso para os irmãos de Coríntios, para que eles pudessem viver uma vida plena. Porque o que acontecia? Até então, os coríntios estavam com o evangelho completamente focado no eu. Eles não faziam as coisas para que a honra e a glória fosse de Cristo, mas ali estavam completamente voltados para si. Então, sendo assim, a igreja de Cristo, ela não crescia, ela não cumpria o seu papel e ali servia mais de como um clube social do que de um centro de adoração a Cristo. Verdade. E o perigo de se seguir líderes é porque são seres humanos como nós, né? E eles tendem a
erros também, como nós temos, somos seres humanos e temos essa tendência pecaminosa. E é um perigo muito grande que as pessoas, né, então Paulo ele repreende a igreja de Coríntios por causa da divisão, né, das, das internas, das facções internas que se formavam ali, e hoje também não é diferente, né? E então esse é um momento em que nós vemos aqui que as divisões, elas nunca foram o plano de Deus, né? Os grupinhos. Nunca foi o plano de Deus, assim como Paulo tentou colocar ali que qual era o objetivo do evangelho, né? Como você mesmo disse, a pregação do evangelho é fazer discípulos, é focar no único líder que não falha, né? Que é Jesus Cristo. E eles ali faziam dissensões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, o meu é melhor, né? Queriam colocar as honras para homens e esqueciam que os homens são falhos e que a gente acaba, né? A nossa fé acaba se dizimando quando eles falham. E aqui ainda na lição de domingo, né, vocês podem acompanhar conosco a lição de domingo no seu terceiro parágrafo, diz assim: os desacordos na igreja de Coríntio vieram à superfície até mesmo sob a forma de processos judiciais entre membros da igreja, né? Ó, os membros da igreja levaram outros membros até os tribunais por conta dos desacordos e das divergências que deveriam ter sido resolvidos internamente, né? Aqui também nós podemos ver, né, que para envergonhar para vos envergonhar, digo, disse-lhes Paulo, de facto, eles não punham de lado as suas divergências, nem mesmo quando celebravam a Santa Ceia. Olha para aqui. Ou seja, eles, para além dos problemas judiciais, havia muitos problemas internos na igreja de Coríntios, e eles não botavam a divergência de lado nem na Santa Ceia, ou seja, um momento solene ali de celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus e o perdão e a remissão dos nossos pecados, mas mesmo em meio a este momento de reflexão por aquilo que Cristo fez por cada um de nós, eles estavam vivendo um grande conflito. E o que aconteceu com isso? Eles perdiam de receber as bênçãos de Deus, né? Perdiam de receber as bênçãos de Deus porque não buscavam fazer a sua vontade. E o problema da falta de unidade entre os membros da igreja é tão aterrador, e Paulo está tão preocupado com isso, que esta é a primeira questão que ele aborda nesta epístola aos Coríntios, né? Então, chegou a preocupar de uma maneira tão grande, e claro, que Paulo também passava pelas suas adversidades, passava pelas suas dificuldades, mas mesmo assim eles estavam preocupados com a igreja de Coríntios, que o problema da igreja de Coríntios era tão grande que era preciso de uma intervenção urgente de um líder de respeito para que eles pudessem entender aquilo que Paulo queria os orientar. Que no finalzinho já da lição, da parte do domingo, fala assim que como igreja, o que nós podemos fazer para evitar esse tipo de problema, né? Então, eu coloquei aqui que nós devemos incentivar os membros a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, porque somente Deus pode resolver esse tipo de problema. Não existe nada que nós possamos fazer a não ser aconselhar as pessoas a se relacionarem melhor com Deus, que quando nós temos esse relacionamento com Deus, com certeza nós vamos perceber o erro primeiro em nós, né? Primeiro em nós, para poder chamar, exortar os outros, né? A igreja também, agora eu vou lançar lá para casa, a igreja também precisa respeitar a autoridade do líder, né? Se o líder estiver debaixo da vontade de Deus. A liderança, ela exerce, quando faz a vontade de Deus, uma parte muito fundamental da igreja, que é a organização da igreja como um todo para que as coisas funcionem bem, né? E é através exatamente da liderança que nós podemos entender qual é o papel da igreja aqui na Terra. E eu quero, nesse momento, lançar a primeira pergunta lá para casa,
né, está aí no rodapé. A primeira pergunta diz assim, leia de novo 1 Coríntios 1, de 12 a 17, né? Depois reflita sobre como essa passagem nos ajuda a compreender por que razão os grupinhos são tão perigosos para a unidade da igreja, o que pode fazer a sua igreja local para evitar esse problema. Escreva e nos responda aí nos comentários que queremos ver a resposta de cada um de vocês. Vamos lá para segunda-feira, centrados em Jesus, né? E a lição de segunda-feira, no primeiro parágrafo, ela diz assim: a formação de grupinhos constitui aqui uma negação da lealdade a Cristo. Deus chamou-nos para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso Senhor é Cristo e devemos estar centrados nele. Assim, a resposta à pergunta retórica, a perguntas retórica está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Foram perguntas que Paulo fez, né, ali aos membros da igreja de Coríntio, e a gente escuta o próprio Paulo falar um retumbante não. Cristo não está dividido, é Cristo que foi crucificado por nós, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilha, né, Fran? Não em nome de Beltrano nem de Ciclano. Então, queria, né? Mas em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse tem que ser. E é incrível isso, quando a gente coloca isso na nossa vida pessoal, na nossa prática diária, tudo que a gente vai fazer, a gente, pelo menos eu digo por mim, né? Desde que eu me batizei na igreja adventista, e quando eu sentia que eu estava fazendo algo errado, eu sempre lembrava, eu fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E quando eu fiquei solteira há muito tempo, como sabem, e as pessoas diziam, mas Fábio, por que que você não? Eu dizia, porque eu sou batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, né? É sempre a vontade de Deus na minha vida. Então, eu sempre coloquei assim, como se a importância disso. Isso é muito importante quando você entende que não é a sua vontade que tem que prevalecer, e sim a vontade e você representa um nome soberano de Deus, né? Que você foi batizado em nome dele, então você carrega o nome dele na sua digital espiritual agora. Então as coisas precisam acontecer de uma forma com que o Espírito Santo, Jesus e Deus se manifeste na sua vida diariamente em todas as decisões que você for tomar. Agora, quando nós colocamos a nossa credibilidade no outro, né, é muito simples, e quando as pessoas erram, a gente errar também junto. A gente não acreditar mais, né? Tiro pela experiência dos meus filhos, eles não, parece que eles não veem mais a igreja como eles viam antes, porque o líder deles, que era o pai, né, fez tanta bobagem que eles falam, poxa, se ele não conseguiu ficar, né, ninguém vai se salvar. Então, é importante que nós, mesmo com todas as adversidades que a gente passa, com todos os problemas, temos que estar focados sempre na pessoa que nos libertou, que nos salvou e que nos santifica todos os dias. A presença de Jesus é o nome que a gente representa, né? Somos cristãos, temos que representar muito bem esse nome. Exatamente isso. E Paulo menciona também que somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Queridos amados amigos e irmãos, como igreja temos um papel muito importante a desempenhar, né? Todos nós que estamos na igreja precisamos fazer algo através do corpo de Cristo para que a igreja possa assim cumprir o seu papel. Todos nós que fomos chamados com um propósito, e é necessário que nós venhamos cumprir esse propósito da melhor maneira possível, né? Porque é exatamente cumprimos esse propósito que nós vamos começar a entender o que é a igreja. É incrível que quando você se envolve na liderança da igreja, em qualquer aspecto que seja, seja como zelador, como diácono, diaconisa, como ancião, como
como sonoplasta, independente do departamento, quando você se envolve, você vai ver o peso que tem a liderança, a responsabilidade que tem para fazer com que o corpo de Cristo ele possa funcionar da melhor maneira possível. A gente pode entender isso muito bem, porque cada parte do nosso corpo desempenha uma função, né, específica. Temos mãos, temos pés, temos olhos, temos ouvido. Então, todas essas partes desempenham a sua função. E nós, como corpo de Cristo, também precisamos desempenhar a nossa função da melhor maneira possível, para que Cristo ele se agrade e venha assim fazer com que a sua igreja possa crescer em espírito e em verdade, né? Ou seja, para ter Vamos para terça-feira. sabedoria e maturidade, né? Então é o que nós precisamos adquirir durante a nossa caminhada cristã, ter sabedoria e maturidade. Aqui a lição vem trazendo para as pessoas que ainda estavam ali no leitinho, né? Não se desenvolviam, ficavam só naquilo, não buscavam conhecimento, não e se envolviam mais com os problemas da igreja, das pessoas, do que com o andamento da causa. E, e é isso. Então, Paulo ele torna claro que a maturidade espiritual conduz ao crescimento, a apreciar a sabedoria de Deus, que nos é comunicada através do Espírito e que contrasta com a sabedoria deste século. É um contraste, a sabedoria de Deus com a sabedoria desse século, com as influências, né, que nós vemos aí. Hoje, hoje, mais do que nunca, nós temos visto isso escancarado, né? O Satanás já se manifesta de uma maneira tão espetacular com igrejas, com pessoas já. Antigamente a gente não via isso, né? Eu já tinha até medo de falar o nome dele, mas hoje é tão normal a gente ver as pessoas se posicionando, né? Se posicionando a quem pertence mesmo e pronto. E para eles está tudo bem. Enquanto a sabedoria de Deus é muito mais diferente, que nos traz esperança, nos traz uma vida eterna, né? Então, a sabedoria humana, a sabedoria de Deus é desvalada da cruz de Cristo, mas precisamente a sabedoria de Deus é revelada no sofrimento, na morte e na ressurreição de Cristo. Às vezes nós passamos por um probleminha e já achamos que Deus não nos ama, Deus se esqueceu de nós, e esquecemos que nós participamos do sofrimento de Cristo, né? O que Jesus passou por mim, para me salvar, para que eu tivesse esperança de vida eterna. Então, tudo isso precisamos levar em consideração, né? Que assim a gente possa ter uma vida plena. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 3, versículo 1 ao 4, para entender, né, que é o que Paulo quer nos dizer através deste versículo. 1 Coríntios, no seu capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido ainda. Agora, pois, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúme e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andas segundo a homens? É. Então, Paulo aqui agora ele fala, olha, eu vejo que vocês não cresceram, não têm maturidade espiritual suficiente para que eu possa lhe falar com o Espírito. Mas eu vou falar na carne para que vocês possam entender, né? Paulo usou uma linguagem clara que até hoje nós podemos entender, né? Porque ninguém dá alimento sólido a uma criança, a um bebê de 2 meses, dá? Não, porque
que não faz sentido. Então, Paulo explicou isso de uma maneira muito clara, né, ali na linguagem que eles entendiam, para que eles pudessem entender qual grave era o problema que a igreja estava passando naquele momento. E ali Paulo agora no final, no capítulo 4, né, ele diz: "Olha, onde vocês dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, vocês estão completamente equivocados, porque todos nós, para que possamos alcançar a salvação e a vida eterna, temos que ser de Cristo", né. Então, essa correção de Paulo, Fran, é uma correção, assim, muito dura, mas também muito pertinente. A gente vê que o problema na igreja surgiu há muitos e muitos séculos atrás, e eu conheço algumas pessoas, né, algumas igrejas, que têm esses problemas, né, através da liderança, através dos membros da igreja, e é necessário que os irmãos ele precisam entender que se a gente não amadurecer espiritualmente, não vamos poder ter o alimento sólido. Tem muitas mensagens que foram paradas de pregar na nossa igreja, porque hoje, se pregassem, não seria mais uma mensagem voltada ao arrependimento, à reflexão, mas seria uma afronta direta aos membros da igreja, e essas mensagens deixaram de ser pregadas por conta que, se for pregada, ali causará divisão na igreja, né? Então a gente via pregações com muito mais frequências, pregações duras, que faziam com que a igreja se arrependesse, que a igreja refletisse, que os membros pudessem parar, pensar e ver no que no ponto que estava ali agora errado, né? Mas que infelizmente muitas das vezes não podem mais tomar o alimento sólido, porque hoje, os membros da igreja não mais buscam da maneira que deveríamos buscar. Os que tinha, cresciam, né, em sabedoria, em buscando mais a presença do Espírito Santo, também não podiam ficar ali só no leite, né? Tinha que começar já a comer uma comidinha mais sólida. E Paulo ele vem falando dessas pessoas, ele chama como crianças, né, como meninos que não saem daquilo, não crescem, porque a busca deles é diferente do que está se oferecendo, né? Ô Fran, eu lembrei aqui agora, quando Cristo falou ali aos judeus que Cristo chegou e fez a reflexão: eu falo de coisas terrenas e vocês não entendem? Como é que eu vou explicar a vocês sobre o reino de Deus? Né? Então a gente precisamos entender sobre as mínimas coisas para que depois que nós possamos entender, compreender ali as mínimas coisas, os mínimos detalhes, nós possamos passar para a segunda etapa das coisas mais complexas e assim podemos acreditar, crer e confiar unicamente no Senhor. Quero fazer outra pergunta lá para casa, né? E gostaria também que, de igual modo, vocês pudessem escrever aí nos comentários, mandar para a gente, para que nós pudéssemos ali interagir com vocês, né? E aqui a pergunta também é outra pergunta do rodapé que diz assim: já passou pela experiência de ficar profundamente desapontado com alguém que admirava muito? Se sim, que lições aprendeu, né? Sempre tem aquela pessoa na igreja que a gente gosta muito. Olha, Fran, eu confesso a você que na minha época de criança na igreja, eu olhava algumas outras crianças como meu exemplo supremo e eu sempre falei para mim mesmo: "Eu quero ser como essa criança", né. E muitas destas crianças tomaram um caminho completamente diferente do que hoje deveriam estar, né, servindo a Jesus. Então é um risco muito grande de a gente olhar para o exemplo humano: "Ah, mas o pastor como é que pode? O pastor errou, o pastor é ser humano que nem a gente. Ah, mas o ancião que está lá pregando lá na frente da igreja, como é que pode o ancião errar? O ancião também é dotado de erros, problema, tem adversidade. O apóstolo Paulo errou, Pedro errou. Todos aqueles que passaram por esta terra como líderes humanos falharam em algum ponto.
Mas sabe, queridos amigos e irmãos, todos eles também tiveram uma oportunidade de reconhecer o seu erro, recomeçar e fazer ainda melhor do que outrora estava a fazer. Verdade. Eu volto a falar que as pessoas que me ajudaram no início, né, da minha fé, foram as pessoas que mais me decepcionaram. Se eu não tivesse entendido que o meu relacionamento era com Jesus, eu acredito que hoje eu não estaria onde eu estou hoje, né? Porque eu cheguei a me espelhar muito na liderança da igreja na época. E depois saíram, né, da igreja e hoje os líderes mesmo têm um outro pensamento, têm sua própria igreja diferente do que nós pensamos. E na época foi um risco muito grande que nós também, a igreja ficou praticamente dizimada com essa divisão que houve dentro da igreja na época. E, e é isso, é nós buscarmos aprender dentro da palavra de Deus e prosseguir nessa fé, porque não existe outro caminho, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e precisamos estar alicerçados nela, na palavra de Deus e ter relacionamento com Deus. Vamos lá. Quarta-feira, serviço semelhante ao de Cristo. Se fala de serviço semelhante ao de Cristo, a gente pensa em vários aspectos, né? Mas Cristo deixou bem claro a todo tempo que ele veio para fazer a vontade do seu Pai. E Cristo ali, ele sempre trabalhava em prol disso, nunca recebendo a glória. E ele, em uma das suas palavras, ele disse: Olha, toda a autoridade me foi dada a mim, né? Tanto no céu como na terra. Ou seja, Cristo, ele deixou claro que nunca fazia nada isolado, mas que confiava em seu Pai para fazer tudo aquilo que ele fazia aqui nesta terra, né? E aqui também nós podemos ver que lá no mundo greco-romano havia muita competição entre as figuras políticas, os filósofos, os pensadores e os líderes religiosos. O anseio por aprovação cultural levou aparentemente a Igreja de Corinto a seguir padrões seculares. Este pode ser também um perigo para a Igreja hoje, né? Então veja só, Cristo ele sempre buscou fazer a vontade do seu Pai antes de amanhecer o dia. Cristo estava ali, né, sempre buscando e sempre fazia aquilo que era designado a ele fazer, ou seja, sempre estava em pregação ou em serviço humanitário, ajudando as pessoas naquilo que elas precisavam e que estava ao alcance dele. Em contrapartida, aqui agora a gente vê um problema gravíssimo, né? Que as pessoas tornaram a igreja como política, né? Onde cada um faz a sua própria vontade e não está aberto a escutar os anseios que precisam para que a igreja ela possa crescer. Daí ali agora começa as divergências, né? Porque isso também tornou-se um perigo para a igreja de hoje, né? A lição veio enfatizando muito sobre a questão de fazer ou formar grupinhos na igreja, e eu sempre trabalhei para que estas coisas não acontecessem através das classes da escola sabatina. Eu sempre busquei também, nas igrejas que eu fui líder, se esse ano você fez parte desta classe da escola sabatina, ano que vem você vai fazer parte da outra classe da escola sabatina. Para quê? Que você possa ali estar criando um relacionamento com irmãos e não possa, assim, fazer um pré-julgamento ou um julgamento do irmão antes de você conhecer, né? E para que a igreja de Cristo possa dar certo, é necessário que nós possamos conhecer a todos, a personalidade de todos, para que a gente possa entender pensamento e a perspectiva, o ponto de vista daquela pessoa, né? Então, a igreja ela não fez isso aqui em Coríntios e o que a gente pode ver se tornou para além do legislativo, né, que levaram até os tribunal, se tornou também como política, ou seja, as pessoas criaram partidos e ali agora, eu gosto mais desse líder.
e eu faço parte do grupo deste líder. Ah, não, eu não me dou bem. Nunca, muitas das vezes, nem ali procurou saber quem é o irmão, por que o irmão é assim. Ah, não, mas eu não gosto dele, então eu vou ficar desse lado de cá. Então, amados e queridos irmãos, corremos um grande perigo como fazemos estas coisas, porque a Igreja de Cristo, como já foi dito, é salvação e serviço, e é necessário que nós se envolvamos da melhor maneira possível para que Cristo assim possa atuar, redimir e salvificar a sua igreja. É, e é triste quando a gente vê as pessoas se organizando para fazer algo e nós indicamos alguém e é falar, não, dessa vez ele não pode participar. É como se nós não fizéssemos parte da mesma família, né? Da mesma fé, do mesmo. Eu fico muito triste com isso. Mas oro para que as coisas melhorem, né? Até porque a gente sabe que não vão melhorar, né? A gente sabe que daqui para frente as coisas só vão ficar cada vez mais pior, porque senão a Bíblia vai estar mentindo. E o que nós precisamos é cuidar para que essas profecias não se cumpram na nossa vida, né? Que nós possamos saber discernir o momento certo, as escolhas certas e procurar o máximo possível, como líder, unir essas pessoas, né? Mostrar que todos nós temos problemas, todos nós temos erros e que nós precisamos estar unidos para que a igreja possa prosperar, para que a igreja possa vencer. Ela precisa estar em comunhão, estar junta, né? Estar como o povo de Atos lá estava à espera do Espírito Santo, né? Precisamos estar unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo e congregando junto, comendo juntos, orando juntos, fazendo coisas juntos, sim. A gente sabe que vivemos no sétimo período da igreja, né? A igreja de Laodiceia, mas não precisamos deixar com que as profecias de Laodiceia se cumpram através de cada um de nós, né? Então são os nossos atos, as nossas ações que vai discernir se somos verdadeiros cristãos ou não, que temos feito, né, de diferente para que a mensagem de Cristo possa nos alcançar, né? O que temos feito de diferente para que a mensagem de Cristo possa transformar a nossa vida. Então aqui a gente vê, né, é claro que uma perspectiva correta dos líderes humanos se baseia no exemplo de Cristo, né? Então, uma perspectiva correta que nós precisamos ter dos líderes humanos é a perspectiva da liderança ou do exemplo de Cristo, né? Então, se o líder humano está fazendo a vontade de Deus, aquilo que ele fala e aquilo que ele vive, está baseado dentro da palavra de Deus, esse é um líder digno de ser escutado. Mas se assim não estará a fazer, e você, como líder ou como irmão de igreja, vive o assim diz o Senhor, e agora você também pode orientar o irmão, porque como seres humanos também somos dotados de falha, não sendo redundante, e precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quero rapidamente, Fran, contar uma história que me veio à mente, né? Isso já aconteceu há alguns anos, né? Foi na nossa igreja que isso aconteceu. É, acabou o culto, né? E quando acabou o culto ali, o irmão chegou e falou assim: Olha, uma pessoa pediu para que a gente fosse lá na casa dela, porque o inimigo se manifestou através de uma pessoa lá na casa dela e está chamando a igreja. E muitos dos irmãos que estavam ali, depois do culto, automaticamente sabiam como estavam as suas vidas e falou: Eu não vou, né? E muitos daqueles membros não foram mesmo, foram embora, porque eles sabiam como estava a sua vida, né? Não estavam com a sua vida no altar, fazendo a vontade de Deus. E ali agora, não, não, eu não vou. E muitos foram-se embora. Aqueles que decidiram ir, foram, chegaram na casa, né? Oraram ali durante algum tempo e o inimigo não deixou o corpo daquela pessoa, né? Chamaram outros membros de outras igrejas e o inimigo pegou de maneira nenhuma.
foi embora e estava ali sobre a possessão daquela pessoa. Até que então lembraram do último membro que não tinham chamado e que não estava na igreja naquele dia. Um diácono na igreja, um irmãozinho, e era diácono há muitos e muitos anos, que muitas das vezes não ia lá na frente da igreja, mas que sempre estava de serviço na igreja e não tinha ido na igreja naquele dia por um motivo muito especial. E ali lembraram dele e chamaram ele. E quando aquele irmão ficou sabendo, antes de sair da sua casa, aquele irmão pegou e orou, né? Orou a Deus, pediu misericórdia a Deus, se vestiu e foi. Quando o irmão colocou o pé na porta da casa, o inimigo foi embora. Amados e queridos irmãos, a nossa vida como um cristão nunca vai ser baseado com aquilo que somos dentro da igreja, mas fora dela, porque é fora da igreja que ali através das nossas amizades, através do que falamos no trabalho, como vivemos, que vai dizer se somos verdadeiros exemplos de Cristo, semelhante a Cristo ou não. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos, porque precisamos ser moldados por Cristo, não só na igreja, mas em todos os locais que nós entrarmos e estivermos. É isso aí. E o último estudo da nossa lição vem falando de estilo, um estilo de vida que reflete a cruz, né? O fato de não devermos formar grupinhos, especialmente ao redor de líderes humanos, não significa que não devamos apoiar os nossos líderes, né? A lição vem falando, mas é suposto apreciarmos e ajudarmos aquele que nos lideram e olham pela igreja, né? Então, não é que nós vamos nos unir somente à ideia do líder, né? A ideia tem que ser de toda a igreja. Toda a igreja tem que pensar da mesma forma e tem que agir da mesma forma e que o nosso exemplo sempre será e precisa ser os exemplos de Jesus Cristo, né? Temos que focar no sacrifício de Cristo, o motivo pelo qual ele deixou toda a sua glória e veio se tornar um como eu, né? Cheio de dores, sofrimento, tristeza, para que ele pudesse entender, né? O que o ser humano passa. Então, somente Jesus pode nos julgar, porque ele sentiu o que a gente sente, ele passou o que a gente passa. Então, nossa fé deve ser firmada nesse Cristo, né? A nossa conduta, o nosso estilo de vida, tudo que eu vou fazer, eu fico colocando, será que Jesus se agradaria se eu andasse assim? Será que Jesus se agrada se eu comer esse tipo de comida? Será que ele se agrada? Então, nosso estilo de vida, ele precisa ser baseado na vida de Jesus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28. A Fran pode abrir em Colossenses 1, 24. Eu abro em Coríntios. A Fran vai abrir em Colossenses 1, 24. E vamos entender qual era o estilo de vida que Paulo tinha, né? Através desses versículos. Eu vou ler aqui, né? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. 23 a 28, e em seguida a Fran vai ler Colossenses 1, 24. E aqui diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho muito mais em prisões, em açoite, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede,
em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, né? Ou seja, Paulo, ele vem aqui dizendo agora as dezenas de adversidades que aconteceu na sua vida, mas ele diz que a maior de sua preocupação é a igreja, né? Eu fui açoitado, tomei 39 açoites 3 vezes, né? 3 vezes passei por naufrágio, já passei fome, já passei sede, mas de todas essas adversidades, a que mais me preocupa é a Igreja de Cristo Jesus. Amados e queridos amigos e irmãos, muitas das vezes nós reclamamos tanto pela falta de algo, né? E que muitas das vezes não era nem necessário que nós tivéssemos aquilo para ser feliz, mas nós colocou tanto aquilo como prioridade na nossa vida, que ali agora não aprendemos a ser feliz com aquilo que nós temos. Muitas das vezes eram os irmãos que produziam, os irmãos de Filipos, muitas das vezes providenciou alimento para o apóstolo Paulo, e Paulo ficou muito feliz, né, por ter aquele alimento, por ter roupa, mesmo estando preso. Mas ele falou: "Olha, não é as algemas que me preocupa, não foi a fome, não foi os naufrágios, não foi a sede, não foi a falta muitas das vezes do que vestir, mas a minha maior preocupação é que a igreja de Deus, ela entenda o verdadeiro sentido da mensagem que Cristo, ele assim nos confiou". Pode ler, Fran? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então foi exatamente isso. Depois de tudo, né, que Paulo passou, ele fala: "Olha, eu não me entristeço pelas aflições, mas me regozijo, apesar de todos os sofrimentos que eu passei, porque eu sei que a igreja de Cristo, ela tem avançado e precisa alcançar êxito". Que maravilha, né? Uhum. Que maravilha. Não compensa servir a Jesus. Podemos concluir, Fran? Podemos concluir, né? Compensa servir a Jesus. Esse é o que nós entendemos aqui, né? Fazer a vontade de Deus sempre vai ser um privilégio para nós como cristãos. E o Espírito Santo nos ajude a colocar, né, em prática essas coisas e ser mais eh, perceber mais as coisas que estão à nossa volta, especialmente o convívio com os irmãos, que seja unânime com todos, para que assim a mensagem seja avançada e o objetivo de Deus seja alcançado, que é a salvação das almas através do nosso testemunho e da nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês mais um sábado e que agradecemos muito, né, o convívio aqui com vocês, esses momentos estudamos a palavra de Deus. Deus os abençoe, bom sábado, um instante de semana feliz. Bons sábados a todos, que Deus abençoe, né? Até mais.